esses questionamentos. A autorresponsabilidade vai te ensinar a não colocar a culpa no outro, mas também a não delegar a responsabilidade dos seus sentimentos e ações para ninguém. Quando você faz isso, entende que o outro não tem que nada. Ai, como é lindo isso. E com isso, você se liberta da necessidade de tentar controlar ou mudar o outro. Nossa, que forte isso. Você aceita o outro como ele é. E mais importante, você aceita com os seus próprios erros e limitações. Isso mesmo. Então, a gente já começa a se aproximar do sentimento da intimidade, né? Você vê que começa com o autoconhecimento, agora nós já estamos falando de autorresponsabilidade. Aí, primeira coisa é assim, né? Poxa, o outro não tem que nada comigo. Se eu quero ter um relacionamento íntimo com alguém, intimidade e cobrança não combinam. Eu acho que a gente falou nas outras lives, né? Que você começa a cobrar do outro os seus parâmetros, aí você até consegue que o outro passe a fazer algo que você queira que ele faça. Mas se aquilo não for genuíno, e se ele não for ele mesmo, entende que não vai ser íntimo? Ele não tá sendo ele mesmo, tá fazendo só pra te agradar, porque talvez ele tá com medo de perder o relacionamento com você. Ou seja, isso afasta. Você pode ter a pessoa fisicamente, mas você não tem intimidade com ela. Caraca, que louco. Intimidade é quando você se liberta de qualquer de qualquer obrigação. Não, você não tem obrigação nenhuma comigo, você só precisa ser quem você é. E quando eu tiro o olhar da cobrança sobre você, eu abro uma porta maravilhosa para te conhecer de verdade. Para deixar você ser você com as suas bizarrices, com as suas esquisitices, com as suas... E isso passa a ter uma conexão profunda, que começa a envolver sentimentos mais profundos e nobres. Pode perceber, gente, quando a pessoa que era muito importante pra gente, que a gente perde essa pessoa por qualquer motivo, a gente sente falta, puxa, não é tanto das coisas que ela fazia por você, dos presentes que ela dava, né? Ou seja, não é pelas coisas que você queria que ela fizesse. Você sente falta muito do jeito da pessoa, das esquisitices dela, né? Sim. Que são, né? Que é um lugar dentro da gente que começa a envolver uns sentimentos muito mais profundos. E esses sentimentos mais profundos, que alguns falam que é o amor, né? Não vamos entrar nessa particularidade de dar um nome para esse sentimento. Vamos ficar só com sentimentos mais profundos. Esses sentimentos, eles começam a criar raízes sólidas de que eu poderia estar em qualquer lugar, né? Tem essa música que eu acho que ela é esquisita, mas eu sempre lembro dessa música. Poderia estar em qualquer lugar, mas prefiro estar aqui te perturbando no domingo de manhã, né? Ah. Tipo, tem um lance assim, né? Porque, poxa, poxa, teria muita coisa legal que eu poderia estar vivendo. Só que esse sentimento tá tão forte, tá tão gostoso que eu prefiro ficar aqui, né? Que eu começo a escolher com mais frequência estar com você, estarmos juntos, né? Pelo menos para determinadas situações, né? Não vamos pensar que intimidade é uma simbiose. Nossa, o que é simbiose? É uma coisa da gente ficar junto o tempo todo. Não, você está vivendo a sua vida, eu estou vivendo a minha vida, mas você está em mim o tempo inteiro.
Por isso que conecta pela eternidade, né? Não é isso que... Isso. Aquilo que a gente vive, um exemplo disso é isso, né? Você vive uma coisa legal com a pessoa, no dia seguinte você fica com aquela sensação gostosa ainda, né? É. Então, quanto mais intimidade, mais essa sensação gostosa ela vai ficando duradoura dentro de você. Você vai ficando sempre com essa conexão com a pessoa, ela te faz você se sentir melhor, se sentir bem. Isso é muito, muito legal, muito lindo. E você acha que um afastamento físico pode gerar a quebra dessa conexão? Por De exemplo, jeito nenhum. vamos supor que você tem intimidade com o seu amigo e ele mudou para a França. E ele só vai voltar daqui 12 meses ou mais. Esse afastamento, essa quebra de relacionamento, que não é mais se relacionar ali no cotidiano, enfim. Você acha que isso quebra ou não? Tipo, essa ausência, né? Estar fisicamente ausente. Então, primeiro que é assim, né, Jô? Relacionamento de alma, relacionamento genuíno, não tem muito esse negócio de tempo, né? E lembra que eu falei que a nossa relação aqui com a live, a conta tem que fechar? Não tem pendência. Não tem pendência. Então, assim, se nunca mais você vir aqui, o fenômeno que foi nutrido aqui, do sentimento que foi nutrido, ele está tatuado na minha alma para sempre. Você passa a morar dentro de mim, partindo do ponto que nós construímos uma conexão íntima, você passa a morar dentro de mim para sempre. Esta conexão faz eu querer te ver mais vezes, mas vamos supor que não é possível mais. Você mudou, tal, não sei o quê. Aquilo está vivendo dentro de mim para sempre. Não tem essa coisa quero mais. Lembra, a conta tem que fechar. Se é um relacionamento íntimo, é bom no aqui e no agora. Faz eu querer me conectar mais vezes com você quando eu tenho oportunidade, sem sombra de dúvida, mas não é uma dependência, não cria dependência. Intimidade não cria dependência. Pelo contrário, acho que no texto, na sequência, nós vamos falar de independência. É o contrário disso. Mas como você mora tatuado em mim, se um dia a gente se encontrar, essa conexão ela passa a ser instantânea. Mesmo que você mudou um pouco, não sei o quê, mas nossa alma vai se encontrar. Que com certeza isso já aconteceu com você, aquele amigo que você, ou aquele parente, né, enfim, que você não vê há muito tempo, quando vê, reconecta e volta tudo de uma vez. É essa memória desse negócio de estar tatuado na alma mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, tem um pessoalzinho aqui, a Kessia, a Lucas. Oh, prima, não acredito. Que linda, obrigada. Boa tarde. E o Lucas, Estão boa gostando, tarde. gente? Estão gostando? Façam perguntas aí, ó. Ai, gente, vocês querem fazer pergunta? Ela adora responder perguntas. Eu adoro, claro, quem me conhece sabe. Quem entrou aí me conhece sabe, né? Vai, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Quando você chega nesse ponto, a magia acontece. Você se torna capaz de se abrir verdadeiramente para o outro, pois você já não está mais sobrecarregado com a necessidade de se justificar o tempo inteiro para controlar o comportamento alheio. Você passa a ver com clareza o que é sua responsabilidade e o que é responsabilidade do outro. E ao entender essa distinção, você finalmente consegue se entregar de uma forma genuína. Você permite o outro ser quem ele é, com seus defeitos e qualidades, e você, por sua vez, se permite ser quem você é, sem medo de ser criticado ou rejeitado. Isso. Quando a magia acontece mesmo, quando porque parece que é um contrassenso danado, mas isso é muito real. Quando você para de cobrar o outro,
Quando você chega numa relação que acabou a cobrança, a magia acontece exatamente neste momento. Por quê? Porque você se desarma. Eu não preciso ficar me justificando. Né? Você não precisa vir aqui, ai, desculpa que eu não vim. Não, tá tudo certo. Ai, desculpa que eu não fiz. Né? Porque esse movimento, por incrível que pareça, ele é um desgaste mental de energia, de você, ai, o que eu vou falar porque a pessoa vai achar ruim. Isso é longe de intimidade, isso é afastamento. Não, fiz, né? Não dei prioridade para você. Acontece. Acontece. Mas quando a gente larga essa coisa de você teria que ter lembrado de mim, você teria que ter feito, né? Quando a gente larga essa coisa, aí a magia acontece por quê? Porque você está despido. E a palavra intimidade vem dessa associação no geral, né? A gente pensa que intimidade é você estar pelado. Mas é pelado. E é pelado internamente, ou seja, eu não preciso me justificar. Ou eu vou falar a verdade mesmo. Ixi, esqueci de você. Que é uma coisa mais íntima de uma pessoa poder falar que esqueceu e não precisar criar uma história. Só esqueci. E o legal é quando o feedback do esqueci vem pra você e você tá preparado pra, tipo, entender que tudo bem esquecer. Putz, esqueci, meu. Que bom que você me falou que esqueceu. E não ficou aqui inventando história pra Exato. criar um protocolo, né? E até porque a autorresponsabilidade disso tá nisso, né, Jô? Se alguém esqueceu de mim é porque eu me fiz esquecível, né? Talvez a minha energia não tá tão presente aí. Ou seja, a ideia é sempre você volta a olhar para você, nunca para o outro. Que é quando a gente olha para o outro e começa a apontar os defeitos do outro, é que nós começamos a se afastar dele. Porque fala sério, quem consegue viver embaixo de crítica por muito tempo? A pessoa vai se desconectando, vai se desligando. E ok se desligar, porque realmente você viver embaixo de crítica, você vai minando, né? É recuperável? Desde que, vamos supor que eu te critiquei, você minou e aí você se afastou e tal. Eu consigo porque eu quero. Não estou esperando a sua reciprocidade, mas eu consigo tentar reconstruir essa conexão com você. Sempre, sempre. Porque o que a gente está falando é viver no momento presente. Esse momento foi ruim pra gente. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, outra experiência. Amanhã eu não derrubo o copo de leite, tá? E se derrubar também. E talvez o legal esteja em você ter derrubado. E seguindo o texto, o Lucas falou alguma coisa legal. Com certeza já aconteceu. A gente sempre tem aquele amigo que fica anos sem falar e parece que nunca passou o tempo. Olha, pode ser. É sobre isso, Lucas. Pode ser que você esteja numa É um relação de intimidade com essa pessoa. uma relação de intimidade. Uma relação de intimidade, porque essa conexão vem, por mais que você e essa pessoa estejam vivendo coisas completamente diferentes, tal, quando você se encontra parece que o tempo não passou, ou seja, é algo muito mais profundo, né, do que uma relação pontual. Muito legal, que bom que você tem bem. isso. No final, você sempre ficará com o que é seu e o outro ficará com o que é dele. Isso é liberdade. E quando você alcança essa liberdade interior, a intimidade ganha uma nova dimensão. Não é mais sobre tentar agradar o outro ou mudar o outro para se sentir bem. Não é sobre manipulação, controle ou dependência. É sobre estar em um espaço onde ambos podem ser íntegros com suas verdades, com seus desafios e ainda assim
se conectar profundamente. Isso é mágico. Porque a verdadeira intimidade acontece quando você é responsável por sua própria jornada. E, ao mesmo tempo, permite que o outro seja responsável pela dele. E nesse espaço de respeito mútuo, as experiências compartilhadas se tornam profundíssimas e transformadoras. É uma coisa que você falou, né? Que a gente ia falar depois, que não é sobre manipulação, controle ou dependência. Eu percebo que intrinsecamente, algumas pessoas podem não se identificar, é claro, e outras vão com certeza. Intrinsecamente, a gente quer estar no controle, que é manipular para que aconteça da maneira como a gente espera que aconteça. Que é o que você falou sobre a expectativa. Eu te dou um chocolate, eu espero que amanhã você me dê um chocolate. Eu te dou uma visita, eu espero que amanhã você me pague com visita. Não, isso é frustrante, porque eu não consigo controlar a maneira como você vai agir comigo, o que você tem para entregar. Eu tenho uma visita, talvez você tenha um presente. Então, não é sobre isso, não é sobre eu manipular a maneira como eu quero que você atenda a minha expectativa. E, cara, o principal não é sobre dependência. Como a gente vibra, né, quando a pessoa faz o que a gente quer, né? Ai, que bonitinho, ela me deu presente também, eu dei presente pra ela, ela me deu presente também, né? A gente vibra com isso, né? Mas, gente, se isso não for genuíno dela, ela só tá fazendo porque ela se sente cobrada, porque senão vai virar um climão. Nossa. Isso não deve ser comemorado. Por quê? Porque você está idolatrando o afastamento. Né? Você vai estar tornando essa relação pesada. Né? Por quê? Porque a pessoa, poxa, se ela esquecer de fazer o. Né? Você deu presente para ela, daí na sua vez ela esquecer do presente, ficou muito pesado. A gente precisa soltar isso. A gente precisa prestar atenção no que realmente a pessoa tem para dar. E às vezes não é nada disso que você acha que ela vai dar. Não é nada do que você. Não tem nada a ver com o que você deu para ela. É outra coisa. Às vezes ela tem um tempo. Às vezes você não tem tempo para ela, você dá um presente. Não tem problema, lindo. Mas às vezes ela tem tempo. Quando você quer falar com ela, a pessoa está mais disponível que você, por exemplo. Isso é um baita de um presente. Só que a gente só vai conseguir perceber isso se a gente tiver calma e serenidade para olhar para isso. Que você que leu ou que minimamente conhece associou isso, essa fala dele com aquelas 5 linguagens do amor, né? Que cada um interpreta a maneira como você vai entregar amor, carinho e afeto para o outro de uma forma diferente, né? Então essa fala do Marcel agora fez lembrar disso, né? Que eu tenho tempo para ele e ele tem um presente. Cada um entrega da forma que se sente melhor, né? Não para agradar o outro. Eu queria receber presente, mas ele tinha tempo para me dar. Ótimo, que bom que ele tinha tempo para me dar. A gente tem uma relação de intimidade onde eu vou entender que ele está entregue à relação tanto quanto eu, no formato dele, mas que está havendo ali uma troca, né? Talvez não na expectativa, da maneira como queria, imaginava, mas houve a troca, né? E uma troca rica. Fechou. Pode continuar. Fechou? Continua? Tá. Aí, vamos a mais um trechinho aqui do texto. Prima, também te amo, tá? Eu vi que você mandou. E acho que o Lucas mandou alguma coisa. Não mandou. Vamos seguir. A liberdade é o alicerce que sustenta qualquer tipo de relação íntima, genuína. Para que você possa se entregar ao outro de verdade, é essencial que você tenha liberdade para ser quem você é.
Isso significa ser livre para expressar seus anseios, suas necessidades, suas preferências e também seus limites. Em um relacionamento íntimo, você não pode se permitir viver na prisão de eu tenho que agradar o outro. Pelo contrário, você precisa ter a liberdade de dizer o que você gosta e o que você não gosta, mesmo que nem você tenha muita clareza disso. A intimidade não é sobre se anular para o outro e muito menos anular o outro para satisfazer a si mesmo, mas sobre se permitir ser autêntico e, ao mesmo tempo, respeitar a autenticidade do outro. Se você está vendo isso e alguma coisa te motivou a clicar no link, entrar aqui nessa live, e eu tentei manipular você, me perdoe. E eu tentei dizer que eu não gosto de algo em você, ou que você deveria mudar, me perdoe por ter feito isso, porque eu estava minando a nossa relação. E a mim mesma, eu estava sendo sacana comigo mesma, então me perdoe por isso, eu assumo a responsabilidade. E Agora desculpa isso ter resvalado em você. Esse seu pedido de desculpa é uma ótima oportunidade para eu pegar no seu pé, porque permitir que o outro seja como ele é, passa também pelo fato que muitas vezes você vai fazer coisas que você acha que é certo e depois você vê que não é certo. E é exatamente tirar esse peso e essa cobrança até de si mesmo. Nossa, mas lendo isso aqui, eu me culpei pra caceta. Não sei, eu tô bugada, eu tô quebrada. Tem algo de errado no meu... Tem uma falha na Matrix. Não, vai ter dia que você vai sim ter expectativa, você vai ser humano. Isso aqui não é um ponto ideal que você tem que alcançar. Ser quem você é, inclusive com as suas próprias falhas. Vai ter dia que você vai estar numa... né? A gente entra numas na cabeça que a gente fica muito louco. E aí depois a gente vê que não é nada daquilo. Relacionamentos íntimos, ou seja, a pessoa quando é amiga de verdade, ela sabe passar por todas essas etapas. Sem ficar te cobrando, sem ficar te julgando. Né? Não é isso. Então você foi assim, eu não quero você. Se você melhorasse... Você não leu o texto da intimidade? Então você está fazendo tudo ao contrário, então não quero... Então você afasta de mim. Isso não é intimidade. Intimidade é exatamente eu saber que eu li o texto e muitas vezes aquilo eu não consigo interiorizar hoje. Mas amanhã você vai estar com a cabeça melhor para falar sobre isso. Hoje não. E um relacionamento íntimo passa por todas essas etapas. Não tem essa cobrança toda que você coloca. Eu coloco cobrança em mim. Olha isso. Não, peraí. Em um relacionamento íntimo, você não pode se permitir viver na prisão do eu tenho que agradar o outro. Então, o meu pedido de desculpa você também quis agradar. É meio, tipo, eu quis agradar o outro. Tipo, agora eu reconheço que eu falhei, que eu não fui legal, que eu te podei, nananã. E, na verdade, eu tava fazendo o melhor que eu tinha e é isso. E agora, além do texto, você refletiu diferente. Hoje você não faria. Mas amanhã você vai esquecer também, vai fazer de novo, porque faz parte da gente. A gente tá sempre querendo acertar, a gente não tá fazendo as coisas por mal. Só que e aí o legal de você ter relacionamentos, principalmente íntimos, é isso. É porque você pode ser exatamente com quem você é, com tudo que você é. Todos os lados negativos com os lados positivos. Ai, gente, então tá, desculpa. Desculpa por pedir desculpa. Tudo bem você pedir desculpa. Tudo bem você pedir desculpa. Agora... Desculpa por pedir desculpa. Desculpa por pedir desculpa. Foi melhor. O ápice. Pra fechar a live com chave de ouro. Agora, mandaram mais algos? Ai, gente, Lucas, você digita muito rápido. O que tá acontecendo com você? Nossa, sim, tem um movimento desse hoje já, de autorrealização, que já aconteceu. Me senti mal também. Mas, nossa, muito bom. Desculpa pelas desculpas.
Agora, essa liberdade não é algo que vem de forma automática, ela precisa ser cultivada através do tempo de relacionamento. Agora essa liberdade não é algo que vem de forma automática, ela precisa ser cultivada através do tempo de relacionamento. E para isso, precisamos desenvolver o senso de discernimento. Tá, acabou essa parte do texto. Você ficou confuso como eu? Sim. Dá um like, tô brincando. Mas dá um like mesmo assim. A segunda parte do próximo subtítulo é discernimento. Em que momento devo ceder? Então, acho que isso vai ficar para a próxima live, né? Isso, vamos finalizar essa e isso fica aí mesmo. com a parada do discernimento, ó. E para isso precisamos desenvolver o senso de discernimento. Ou seja, você discernir, ou seja, escolher o que eu devo ceder. Porque para todo acordo, né, toda relação, ela envolve acordos. Você não pode sair fazendo tudo que você quer. Não, você precisa entrar num acordo. Só que o mais difícil de entrar no acordo não é você, deixa eu ceder isso porque é importante para você. Não, você vai ceder isso porque é importante para mim. Saber essa escolha do que ceder e do que não abrir mão é o maior desafio que nós vamos falar na live, da semana que vem. Deixa eu tentar um exemplo. Eu chego aqui e boto o pé na mesa. Nessa mesa. Só que a gente constrói uma relação de intimidade. Eu chego aqui e boto o pé na mesa. Só que eu sou assim. E aí você tem que aceitar que eu sou assim porque a gente está construindo uma relação de intimidade, é importante para você. E aí você quer me deixar ser eu, certo? Só que colocar o pé aqui te faz mal. Você não gosta. Você me pedir para não pôr o pé na mesa é querer me controlar? Boa Ou pergunta. é um ceder? Eu sei que a gente vai entender em que momento na próxima. Mas tipo, eu te ligo 2 horas da manhã. Só que você tem tua vida? Você não pode me atender 2 horas da manhã. Só que eu te ligo 2 horas da manhã. Como que você tem esse jogo de cintura de falar, esse aqui não dá, tal. Pô, mas eu tô sendo eu tenho liberdade com você. A gente tem uma troca e tal, então... Então, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta ela é muito boa. Acho que a gente vai poder discutir um pouquinho melhor na semana que vem. Mas é isso, autoconhecimento. Você só vai saber o que é importante para você ceder e o que é inegociável se você tiver autoconhecimento. Você não vai tomar essa decisão simplesmente porque é certo ou que é errado. Vai precisar ter autoconhecimento para isso. Ou seja, uma resposta, né, amigo? Autoconhecimento é a resposta. Fechou, gente? Fechou. Gostou, Jô? Amei. Desculpa aí. Agora não adianta chorar pelo leite derramado. Não... Só queria soltar